todos, muito bom estar aqui novamente nesse programa e é com muita alegria que iniciamos o programa de hoje. Esse é um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo e ele pode ser acompanhado em todos os canais digitais da AME São Paulo e pela Rádio Boa Nova. Lembre-se também que você pode assinar o streaming da AME São Paulo e ter acesso a todos os conteúdos relacionados aos ensinamentos médico-espíritas da instituição. Então, é com muita alegria que nós iniciamos hoje o capítulo 16 do livro Entre a Terra e o Céu, chamado Novas Experiências. Mas primeiro nós vamos dar um bom dia para a minha querida Silvia. Bom dia, Silvia. Bom dia, como vai sua tia, pessoal? Com muita alegria aqui, diretamente de Curitiba. Beijos. E bom dia para o Conrado. Como vai, Conrado? Bom dia, Emily. Bom dia, Silvia. Tudo em paz, vamos em frente. Então, nós estamos no capítulo 16, chamado Novas Experiências. Fazendo uma breve recapitulação, no capítulo anterior, Leonardo Pires, que se encontra na casa de Antonina, ele está lá e ele acaba invocando Esteves, que foi o seu agressor que tirou sua vida na encarnação passada. Esteves, na vida atual, é Mário Silva, e ele registra, né, esse encontro, Mário Silva registra esse encontro durante o sono entre ele, Leonardo e Antonina, que foi Lola e Barulho na vida anterior, como um sonho, né? Então ele acorda e fala, nossa, eu tive um sonho. E ele conta esse sonho para a mãezinha dele na hora que ele acorda, né? E a mãe dele fala, puxa, será, Mário, que esse sonho não tem a ver com o que você passou com o que você está passando na sua existência atual, sobre sua noiva, a noiva que acabou te deixando e casando-se com outra pessoa. Então, o que aconteceu com o Mário, que é esse personagem que aparece nesse momento? Mário teve uma noiva, né, chamada Zulmira, e essa noiva acabou rompendo o noivado e casando-se com outra pessoa, que é o Amaro. E agora a gente junta as coisas, né? Então a gente está falando de Zulmira, que aparece no início do livro, e Amaro, né, seu marido. A Zulmira, aquela que, na história onde teve o afogamento de Júlio, tem Evelina, que inicia o livro com sua prece, enfim, é desse núcleo familiar que a gente está falando. Então, Mário, ele foi noivo de Zulmira. E a mãezinha dele falou assim, será que o teu inconsciente, o teu sonho não está trazendo uma elaboração desse momento da tua existência, que a gente sabe que foi muito dolorido? Aí ele, será? Né? Enfim, e aí no capítulo 16 ele começa com essa ideia, e aí esse sonho traz para ele de novo à tona as dores do que ele passou nessa existência atual, que foi o rompimento com Zulmira, que ele amava muito, né? E ele entende que Amaro roubou ela dele, né? Que foi... E ele tem muita raiva dela, muita raiva dele. E isso está tudo muito mal resolvido dentro dele. Existe uma grande dor nessa área da sua vida, né? Então, o que é dito ali, ele vai trabalhando, vai vivendo e tudo, mas tem uma grande dor mal resolvida, né? Então, nesse capítulo, a gente vai falar sobre essa dor, sobre essa questão que aconteceu na vida atual de Mário. Então, agora a gente está falando da vida atual dele, né? Dos personagens que estão encarnados no momento, né? Então, a gente vai falar sobre Mário, sobre Zulmira e sobre Amaro, né? E aí,
ele, na outra noite, ele então continua a elaboração disso tudo, né? E chama por Amaro durante o sono. E aí ele explode, fala, mas eu quero falar sobre isso, eu quero entender o que aconteceu, o que está acontecendo, né? Por que você fez isso? E evoca Amaro. Isso durante o sono, ele dorme e sai do corpo, né? E com tudo isso dentro dele, depois daquele sonho na noite anterior, e evoca Amaro. E Amaro vem e eles começam a conversar sobre o que aconteceu. Então, por que você fez isso? Por que aconteceu isso e tudo? E Mário, muito colérico, muito irritado, muito nervoso, muito ameaçador, e Amaro se desculpa, Amaro está muito tranquilo, muito pacífico, e diz que se ele soubesse que ele não sabia, pede desculpas, com uma postura muito calma, muito pacífica, recorrendo à prece para que ele possa tentar resolver ali a situação com calma, né? Então foi esse encontro de acerto de contas que acontece nesse capítulo, né? Então esse capítulo mostra essa parte da história. E aí tem uma coisa, né? Será, gente, que esses encontros durante o sono, eles são comuns? Né? Então, essa é a primeira pergunta que eu faço para vocês, né? Então, vocês entenderam o contexto, né? Mário estava bagunçado por tudo que ele relembrou, chamou por uma pessoa encarnada, tá? Então, que fique claro, Mário está encarnado, dormiu, saiu do corpo e chamou por uma outra pessoa que está encarnada. Vamos conversar sobre o que aconteceu. Isso eu não engoli, tá parado na minha garganta. Vamos lá. E ele vem e eles conversam, e eles brigam, né? E eles discutem ali o que está acontecendo. Será que isso acontece? Vamos ouvir o que a doutora tem para falar para gente no áudio 1? Será que esses sonhos são tão comuns para o restante da humanidade, como ele está se mostrando aqui no livro? É claro que são comuns. Uhum. Por quê? Porque nós temos encontros e desencontros aos milhares de vidas anteriores. E quanto mais grave é o desentendimento, mais nos atraímos pela necessidade que a gente tem de refazer esses caminhos. Então você vê, há uma discrepância na atitude. O Mário Silva é extremamente belicoso, nervoso e colérico. Por outro lado, o Amaro é uma pessoa que tende à pacificação. Então, tanto isso é verdade, que ao final ele vê que o companheiro não modifica, ele faz a sua prece e procura a bênção do alto para resolver essa situação. Então, quantos casos de pesadelos que são contados na vida real aqui da Terra, que a gente não sabe interpretar, mas que dizem respeito a dramas vividos no nosso passado. E aí, gente, o que vocês acham? Me conta, qual foi a sensação de vocês nesse momento do livro? Eu acho que é assustador, né, gente? Porque a coisa, vamos dizer assim, eu vou ler uma frase do último capítulo, do capítulo 15, o Clarence esclarece para a gente, né, essa questão. Ele fala assim: enquanto o corpo físico se refaz, a alma invariavelmente procura o lugar ou o objeto a quem manta o coração. Então, assim, imagina, a gente vai de encontro às situações e a pessoas da vida presente e a de outras reencarnações, como a doutora falou. Então, noite após noite, a depender daquilo que
nos conecta, quanto mais intensa for essa conexão, seja de ódio, seja de amor, seja do que seja, a maioria delas mal resolvidas, então são as conexões de raiva, de ódio, de culpa, de traição, nós vamos estar vivendo isso noite após noite. E isso me assusta de uma maneira muito intensa. Mas uma coisa me traz assim um pouco de consolo é que a postura pacífica de Amaro, né, apesar de, nós vamos ver mais para frente, existir uma culpa por parte de Amaro, que é justamente essa culpa que o atrai ao Mário Silva, ele nessa posição pacificadora, ele faz a sua prece, ele se conecta à espiritualidade e ele consegue essa ajuda para que esse combate não seja tão agressivo. Porque quando a gente vê o combate entre Leonardo e o Esteves, né, que é o Mário Silva, a coisa está saindo do controle. Se não fosse Clarencio e a sua equipe e a presença da Antonina, que também segura a situação, a coisa seria muito violenta durante esse momento do sono, né? Então, o que nos dá de lição aí é que temos que manter essa conexão com a espiritualidade, principalmente antes de dormir. Principalmente, temos que reencontrar esses desafetos do passado, pois sabemos, né? Fomos e somos criaturas belicosas como Mário Silva. Temos nossas mágoas e nossos ressentimentos, que trazemos de vidas anteriores como de vidas atuais. Temos as nossas culpas, né? Precisamos resolver e nos libertar delas. Mas qual seria a forma melhor para resolvê-las? É através do perdão, é através da nossa compreensão, é através do nosso entendimento. E essa prática, ela pode ser feita na vida presente. Porque se continuamos raivosos e magoados na vida atual, como é que vamos resolver as vidas anteriores? Então, acho que a prática na vida presente, né, através das nossas atitudes para o bem, através do nosso trabalho voluntário, através da nossa frequência na nossa casa religiosa, a gente pode suportar melhor esses entendimentos, né, Conrado? Com toda certeza. Aí a gente entende a importância da espiritualidade na nossa vida, né? E eu vou puxar aqui um outro fiozinho do novelo aqui, que eu achei tão interessante, e é para a gente pensar um pouco, pensando na situação do Mário Silva, né? Quando ele tá naquela agitação e o Clarencio aplica passe nele, o Clarencio esclarece aqui uma coisa que, quando eu li a primeira vez, me marcou muito. E o Clarencio diz assim: a paixão cega sempre. Quando nós estamos, então, nessa situação, nossa vida mental, que é a nossa verdadeira vida, a paixão ocupa a fortaleza íntima e nós nada vemos, nada registramos, senão a própria perturbação. Esse é um estado que eu acho que muitos de nós, por várias vezes na vida, nós vivemos isso, né? E, às vezes, a sensação é que existe aí um êxtase, uma entrega total. Quando você fica nesse caso de uma perda do controle emocional, geralmente isso tem um desfecho bastante complicado. Porque aí a gente precisa lembrar quando que a gente vai construindo o sentimento de amor e quando ele é paixão. E a gente vê aqui que a relação do Mário com a Zulmira, e aí o que nós não enxergamos e não entendemos, tem relações anteriores. E ela era aquela coisa tão intensa e o retrato dessa existência é uma paixão desmedida do Mário, não atendida pela Zulmira, com outro personagem que entrou. Então, se você vê só um trecho, você vê uma foto. Mas o que a gente precisa entender é que essas
relações são construídas a partir de um filme, né? Então, eu acho que vale a pena ficarmos atentos dessa necessidade de mantermos a nossa vida íntima em harmonia, em equilíbrio. E aí vem o que a Silvia colocou, da gente buscar nos centrarmos com valores nobres, buscarmos a espiritualidade, porque é muito fácil a gente, às vezes, adentrar a caminhos de uma paixão muito intensa, não sabermos lidar com isso, porque não temos recursos e porque isso também nos remete a situações muito difíceis de outras experiências que tivemos, né? São os desafios, né? E os nossos desafios. E o que é importante, né? É a gente pensar, assim, realmente, né? Como pode ser vasta a nossa história, como ela pode ser muito mais densa do que a gente imagina, né? Então, esse questionamento eu sempre faço, né? Esses encontros acontecem, essas situações acontecem. Então, quando a gente está acordado, com a nossa consciência convergida para o momento atual, o questionamento é sempre válido, né? O que será que tem por trás de tudo isso que eu estou passando? O que será que tem por trás de tudo isso que eu estou sentindo? Então, essa é uma pergunta que é importante a gente sempre se fazer. E esses encontros, será que acontecem dentro da nossa família? Né? Vamos pensar no nosso núcleo familiar, no núcleo das pessoas com quem encarnamos, né? O que será que a doutora fala? Será que ela vai falar que acontece? Vamos ver. Quando isso se dá dentro de uma mesma família, né? Pais, filhos e a entourage, aqueles que estão à nossa volta, trazem problemas sérios do passado. Como será a noite dessas pessoas? Meu Deus do céu. Não só a noite, mas como o dia também. Deve ser um horror, um circo terrível. Mas um circo de horror. Isso que no meu livro Obsessão e Suas Máscaras, eu faço referência a esse desentendimento em família. São verdadeiras obsessões em família, porque são espíritos altamente endividados uns com os outros. E isso quem chama a atenção é o Dr. Barcelos, né? Do livro Os Mensageiros, falando do relacionamento entre os familiares e dos transtornos mentais que surgem daí, né? Mas nós estamos vendo aqui que são dramas familiares, às vezes as famílias não estão perto uma das outras, mas mesmo assim eles ficam se encontrando do outro lado. E aí, gente? O que vocês pensam? Pois é, né? A gente já leu em tantas obras aqui. A gente tem aquele caso do Segismundo, né? Isso é um exemplo, por exemplo, que a gente pode lembrar. Segismundo foi assassino do pai na reencarnação anterior. E a gente tem uma dificuldade, inclusive na concepção de Segismundo, uma vez que o pai dele, ele não aceita, porque ele sente, né, ele foi assassinado pelo Segismundo. Como é que ele vai ser pai? Ele vai receber esse filho dentro de casa. Então já existiu ali nessa história. Foi no mundo maior, gente? Foi, né? Eu acho que sim. Não, missionários. Foi missionários? Segismundo é missionários, é. E eles têm que fazer uma verdadeira preparação, uma conversa. A mãe já tinha aceitado, foi a Raquel, né? Também por questões de atração do pai dele com a Raquel, do próprio Segismundo, tudo teve uma conotação também pensando na paixão cega, né? Pensando nas relações sexuais. Porque tudo aqui, nesse trecho da história, a gente vê muito essas questões do sexo, da paixão, e a gente não vê o amor envolvido, né? Mas Segismundo está totalmente arrependido, né? E ele trabalhou muito no mundo espiritual, então o nosso grupo vai ajudar nesse intercâmbio.
e o pai acaba aceitando, né, que ele reencarne. Mas será que na hora do vamos ver, né, que é na hora da reencarnação e do testemunho, como é que vai ser essa relação? Como é que vão ser essas lembranças, né, que trazem esses personagens? Então a gente vê tantas histórias, né, de verdadeiro ódio entre pais e filhos, né? E aí a gente pergunta, será que a gente ama incondicionalmente os nossos filhos, a gente ama incondicionalmente os nossos pais, ou a gente tem que aprender a conviver com eles? E desenvolver esse amor a partir de um auto-perdão, a partir de um perdão àqueles que estão convivendo com a gente, né? A partir também de situações onde a própria Zulmira, olha que coisa, ela adentra uma família que já está formada. Ela é a segunda esposa. Ela não consegue receber esse amor total do Amaro, uma vez que ele teve já uma família constituída. Ela vai se relacionar com um filho que não é dela. E ela se culpa também por esse filho, né? Esse enteado, que ela de alguma maneira teve uma desatenção com ele. Ela não é propriamente a culpada, né, do afogamento do menino, mas ela participou também. Então a gente vê aí situações bastante delicadas que a gente vai ter que entender, principalmente a nível emocional, e pensar nessas questões de reencarnações passadas também. Sabe que eu gostei aqui, Emily, para ser bem breve, eu gostei dessa fala da doutora. Eu até fui aprender isso, viu? Quando ela falou entourage. Eu falei, nossa, que bacana que ela tá falando. Muito elegante a palavra francesa, mas é interessante. Entourage é tudo que está em torno, assim, né? Tudo que vai nos conectando. E é interessante a gente pensar nisso, porque quando ela usa esse termo, ela está expandindo o conceito da família. E aqui a gente vê algo muito interessante, que veja, o Mário Dias, o Esteves, ele foi reencarnar numa outra situação distante, que não conhecia Amaro, e aí em algum momento a vida se conecta por conta do pivô, que é a própria Zulmira. Então, a gente precisa ter uma coisa muito clara. Nós estamos no momento certo, na sociedade que nós temos que viver, no país certo, na cidade certa, com os familiares certos, para que a gente pudesse ter essas experiências que nós estamos tendo. Porque essa organização que nós temos, às vezes você vai encontrar isso num colega de faculdade, num amigo do trabalho, num primo mais distante. Veja que essa ela é muito complexa, porque ao mesmo tempo a gente não está limitado a relações somente bilaterais, né? Elas são multilaterais, porque nós temos experiências que vão se acumulando e nós vamos somando compromissos com. Agora, uma coisa nós não podemos tirar de foco: o compromisso essencial é aquele que está nos nossos laços familiares mais próximos. Por que eu estou dizendo isso? Porque o que se faz para que um filho, uma filha, um pai, uma mãe, um irmão se conecte naquele lar, é porque ali, é o que Emmanuel chama, né? Que a gente tem a oportunidade de, no cadinho do lar, resolvermos as nossas diferenças, né? Então, acho que fica muito claro para a gente de que essas relações elas são mais amplas, mas ao mesmo tempo o foco do nosso lar é muito importante. Muito bem, eu acho que a gente já chegou ao fim, né? É muito complexo, né? É muito complexo, mas leiam, tá? É muito bonito esse livro. E vamos então agradecendo essa oportunidade, agradecendo a oportunidade de crescer mais uma vez junto com o André Luiz. Obrigada, Silvia. Um grande abraço a todos, uma excelente semana. Obrigada, Conrado. Fiquem em paz, fiquem com Deus. Até a próxima semana, pessoal.